Olá, minha amiga, olá, meu amigo, seja bem-vinda, seja bem-vindo para mais um Pensar em Foco. Às quartas-feiras, o nosso bate-papo é sobre economia, finanças e investimentos. E hoje nós temos aqui um convidado muito especial no nosso estúdio e um online. Eu vou apresentar todos. Fala o nosso convidado de sempre, o pastor Kenny Marques. Tudo bem, pastor Kenny? Bem-vindo novamente. Tudo bem, muito obrigado, Rui, pelo convite. E online, da sua casa, aliás, das suas férias, meu amigo, comentarista de economia, Marcelo Guedes. Tudo bem, doutor Marcelo? Como vai? Perfeitamente, boa noite, tudo ótimo. Prazer enorme estar com vocês. Curtindo as suas férias aí, a gente não deixa você entrar de férias direito, né, doutor Marcelo? Mas que bom que você está com a gente, viu? É um prazer. Eu que agradeço e faz parte das férias, estar no meio de amigos, entre amigos. Então eu fico contente de estar com vocês. Maravilha. No decorrer do programa eu vou apresentar você e ao nosso amigo que está aqui no estúdio, o professor da pós Fundação Getúlio Vargas. São mais de 12 cursos. Daniel Orri, boa noite, bem-vindo. Opa, que pronúncia, hein? Caprichou. Obrigado. É um prazer estar com vocês todos aqui. Pastor, é uma honra estar aqui do seu lado. E a gente começou muito bem, né? Com uma saudação aí que faz a gente se sentir muito bem. Eu espero que todos vocês que estejam assistindo também possam, inclusive, se manifestar, porque está no YouTube, né? Então acho que eles podem se manifestar com perguntas. Sim, etc. Claro. Ótimo, legal. Então, está no YouTube obrigado. Da Escola do Pensar. É só você entrar no YouTube e colocar Escola do Pensar, é o mesmo que aparece. Já aproveita para se inscrever no canal, acionar o sininho, porque aí toda vez que tivermos aqui uma nova publicação videofônica, nunca mais se fala isso, né? Mas um novo programa, você já vai saber e vai poder conferir aqui com a gente. E o tema de hoje é um tema interessante, né? É um tema que assim, algumas pessoas acham até que não tem muito a ver com os tempos modernos, falar de economia em tempos bíblicos, mas a gente vai conseguir fazer aqui um paralelo bastante interessante para que você, nossa amiga e nosso amigo, estejam conosco e acompanhem. Aproveite para interagir também no chat da Escola do Pensar. Nós poderemos acompanhar isso com toda tranquilidade. Vou apresentar aqui, primeiramente, o meu amigo pastor Kenny, que é capelão da Escola do Pensar. Fala um pouquinho do seu trabalho na Escola do Pensar, pastor Kenny. Muito bem, o nosso trabalho aqui na Escola do Pensar, ele é dinâmico, intenso, mas ao mesmo tempo é uma bênção. Nós atendemos aqui crianças do maternal até o curso de auxiliar de enfermagem. E ali nós damos atendimento na parte espiritual, transmitimos ali o conhecimento bíblico, né, que Deus deixou aqui para cada um de nós. Também fazemos orações com as pessoas que necessitam, aconselhamento pastoral. E assim, tem sido um trabalho assim, realmente abençoado por Deus, porque o retorno que as pessoas têm trazido para nós, Rui, graças a Deus tem sido assim, muito bom, né? Porque a gente sabe que o ser humano ele é composto aí pela parte física, né? O mental, o intelectual e também o espiritual. É verdade. Então, quando uma dessas partes não está bem, as outras também parece que não está ali 100%, né? Então, nós como seres humanos, nós temos que sempre estar atentos e cuidar dessas três partes, né? Do físico, ali praticando exercícios físicos, usando os 8 remédios naturais que Deus deixou gratuitamente para cada um de nós, cuidando também da mente, do intelecto, né? E também da parte espiritual, que é muito importante. Com certeza. E agora eu quero apresentar em detalhes meu amigo Marcelo Orri. Escreve-se Euri com H, mas pronuncia-se Orri. Fala um pouquinho de onde vem esse sobrenome, de que país e o seu trabalho lá na Fundação Getúlio Vargas. Ok, muito obrigado. Então, o Orri é uma pronúncia francesa e se escreve H-E-U-R-I. Meu pai é suíço, né, nasceu naquela região perto de Geneve. Então, Geneve é uma cidade cuja língua é francês. Na Suíça se falam 4 línguas: francês, alemão, italiano e o romanche, que é um dialeto, né? Mas meu pai, então, foi educado na língua francesa e ele se chama John Gilbert Orri. Veio para o Brasil, o pessoal falava Euri, né? Que é a pronúncia mais imediata. E, graças a Deus, ele me deixou uma excelente educação. Foi uma pessoa que investiu bastante tempo, energia, dinheiro, atenção, né? Então eu sou muito grato a ele, como todos aqueles, né, que pelo caminho nos vão deixando conhecimento, sabedoria. E a gente estava falando aqui da Bíblia, né, das Sagradas Escrituras, que é um livro de profunda sabedoria.
E graças a Deus eu tive a oportunidade de estar lá na Fundação Getúlio Vargas para ministrar para quem já é graduado, então é um curso de pós-graduação, são 12 disciplinas que eu ministrei ao longo da minha vida, né, pelos últimos 14 anos. E ultimamente com uma disciplina que eu gostei muito, fiz muitos amigos, alunos aí de 25, 26 anos, estudando uma disciplina que se chamava Jogos de Negócios. Então eles simulavam empresas, tomavam decisões, foi uma época muito gostosa até a pandemia. Daí eu dei uma parada porque é uma disciplina eminentemente prática. Tem algumas coisas que a gente consegue fazer no semipresencial ou no híbrido, mas algumas coisas realmente a gente tem que fazer na prática. Inclusive eu quero comentar aqui, todos nós, embora estejamos com as nossas máscaras e nesse momento sem utilizar as nossas máscaras, ao entrar aqui nos estúdios onde nós estamos gravando, que são os estúdios da Escola do Pensar, no complexo aqui da Escola do Pensar, todos nós somos medidos a temperatura. Você foi medida a temperatura, né? Os convidados foram medidos a temperatura, máscara para quem não tem ou para quem aconteceu alguma coisa, seguindo todos os protocolos, álcool gel sobre todos os lugares. Então estamos bem, esperamos que você também esteja bem. Eu quero fazer os nossos agradecimentos, claro, à Escola do Pensar, nas pessoas do professor Gui, do Gui Júnior, e o mentor Nonato Cavalcante, que são as pessoas que estão fazendo a produção executiva desse programa. E também, claro, a nossa equipe técnica, o pessoal que está por trás das câmeras, o Thiago Santos, o Johanan Arcari, o William Carvalho, que estão aqui cuidando, né, para que você receba, bem recebido aí o nosso sinal. E, é claro, a Rede Nova TV de televisão, nas pessoas do CEO Itamar Oliveira e do diretor Eudo Silva. Muito obrigado, recebo aí o nosso abraço a todos vocês. E é claro a você, minha amiga, meu amigo, que nos prestigia, né, e nos segue, nos acompanha aqui nos canais digitais, nas redes sociais. Entre em contato com a gente. Esse computador está aqui não é por acaso não, eu quero ler a sua mensagem. Então participe conosco através do chat que já está funcionando no canal do YouTube da Escola do Pensar. Estamos ao vivo aqui para você e para o mundo inteiro também. Agora eu quero trazer o nosso tema de hoje, né? Uma apresentação assim mais ampla do tema de hoje, e para isso eu pedi, claro, que o nosso amigo pastor Kenny se preparasse, porque o tema de hoje fala de economia, finanças e investimentos. E tem gente que pode não acreditar, mas a Bíblia, a Escritura Sagrada, ela fala não uma vez, mas várias vezes sobre uma boa economia, uma boa gestão de recursos, finanças e investimentos. Nós pegamos uma história para mostrar isso para você de maneira muito clara, que é a história de um personagem bastante conhecido, né? O nome dele seria Yosef ben Jacob, né? Ou José, filho de Jacó, ou José do Egito, como a maioria das pessoas o conhece. Quem foi José do Egito? Ele viveu, né, muitos anos antes de Cristo, depois o pastor Kenny vai entrar em mais alguns detalhes, e ele passou por 3 fases na sua vida. A primeira fase de juventude, né, até mais ou menos, estávamos até comentando isso agora há pouco, em torno dos seus 20 anos, onde ele esteve em casa, com os pais, né, recebendo os ensinamentos do seu pai, e através desses ensinamentos do seu pai, o que ele aprendeu? Gestão de uma fazenda, lá se plantava, criava-se animais, a Bíblia entra nesses detalhes, e um dia ele começou a ter sonhos. Esses sonhos incomodaram seus irmãos e não surpreenderam o seu pai. O seu pai entendeu que os sonhos eram o caminho através do qual, Deus estaria falando com ele e com o seu filho José também. E aí, só que isso incomodou seus irmãos de tal forma que eles um dia se enciumaram, né? Vários fatos aconteceram, não vem aqui entrar, sugiro até a você depois ler se você quiser, né? É bastante interessante essa história, inspiradora até. E ele foi vendido pelos irmãos, dado como morto pelos pais, eles inventaram a história que ele tinha morrido, levaram lá a túnica dele suja de sangue, venderam então o irmão mais novo, na época ele era o caçula, como escravo para uma caravana que estava indo para o Egito, e lá no Egito ele foi comprado como escravo. E o escravo, o pastor Kenny vai entrar em detalhes depois, mas o escravo no Egito e em países onde se teve escravatura não tinha direitos nenhum. O escravo valia tanto quanto uma mesa ou uma cadeira. Se o dono quisesse se desfazer, a vida dele não valia nada. Mas ele caiu nas graças de uma pessoa bastante importante dentro da estrutura do que era o maior império daquele momento, que era o Egito, e ele foi sendo percebido aos poucos como um jovem de talentos. Ele sabia falar e escrever egípcio, além de falar e escrever hebreu. Ele tinha noções de gestão, porque ele geria junto com o pai a fazenda, como eu já mencionei. E um dia aconteceu algo na vida dele que ele foi acusado injustamente de um crime que ele não cometeu. Naquele momento fica muito claro
que o seu dono, né, o seu senhorio, ele sabia que José não era culpado. Porque se ele tivesse dúvida ou tivesse certeza, ele teria mandado matar José. Mas, como ele sabia que José não era culpado, para não criar um problema dentro da própria casa, o que ele fez? Ele mandou prender José. Então, o segundo estágio da vida de José, que eu chamo de pós-graduação em gestão de conflitos, ele foi para a cadeia, ele ficou encarcerado. Quanto tempo? 10 anos. A ponto de ele ter a chave da cadeia. Ele não fugia porque não queria, mas ele tinha a chave da cadeia e era o braço direito, né, do gestor ali da cadeia. E aí aconteceu algo interessante. O faraó teve uma sequência de sonhos. Esses sonhos ninguém podia interpretar. E José passou um tempo na cela com 2 funcionários do faraó e que tiveram seus sonhos. José então orou, pediu a Deus interpretação dos sonhos. Deus deu essa interpretação para José. Ele interpretou os 2 sonhos. Disse para um deles que ele morreria em alguns dias e para o outro que em poucos dias também ele seria chamado de volta à corte do faraó no Egito. Isso tudo aconteceu e ele pediu para o que sobreviveria, falou, ó, quando você estiver de volta lá, lembra de mim, me tira daqui que eu estou na cadeia, não está legal aqui. Por mais que eu tenha a chave, não é bom estar aqui. E é claro que ele foi esquecido e ficou mais algum tempo. Mas Deus providentemente deu um sonho ao faraó. E aí sim, que começa a terceira e mais interessante parte da história para a grande maioria de nós. José foi chamado para interpretar o sonho do faraó e a partir desse momento que começa a nossa jornada de economia, finanças e investimento. Pastor Kenny, fala um pouquinho a sua percepção do que esse terceiro momento da vida de José representa dentro desse quadro que eu estou lhe falando, por favor. É um momento assim muito importante para cada um de nós nessa noite tirarmos lições para a nossa vida. Como já foi muito bem apresentado e explanado pelo nosso querido apresentador Rui, ele ainda um jovem em uma terra estrangeira, ali habitando como um escravo. Qual é a cultura? Quais são o que um escravo ele ganha, né? Além de chibatadas? Praticamente nada. Ele estava ali como escravo, como prisioneiro e, notem, injustamente, ele não havia cometido crime nenhum. Mas nós que somos cristãos, acreditamos em Deus, e isso não significa que nós negamos a ciência. Muito pelo contrário. Nós cristãos aceitamos, reconhecemos a boa ciência, porque nós entendemos que a boa ciência também vem do Criador. Então aqui nós temos um economista que é uma ciência, e a boa ciência ela nos ajuda nos demais variados aspectos da nossa vida. E este jovem José ali, é uma história extraordinária, né? Ele prisioneiro, e ali Deus com ele, Rui. E quando Deus está conosco, as coisas dão certas. Quando Deus pode até ser que não pareça, mas não serve. Pode ser que não pareça, mas Deus está ali nos protegendo, nos orientando. E José, como você já bem explicou, ele começou ali a se destacar, a crescer, porque tudo que ele fazia dava certo. Então aqui nós tiramos a primeira lição, né? Que quando nós fazemos as coisas, elas começam a dar certo, as pessoas começam a notar, a reparar. Opa, tem algo diferente nesse homem aqui. Tem algo diferente nessa mulher aí, porque tudo que ele coloca a mão dá certo, prospera. E quem é que não quer prosperidade hoje, né? Falar de prosperidade ainda mais no período que estamos vivendo no mundo, né? Pandemia, crises econômicas, financeiras. Eu tenho acompanhado um pouquinho, tá, professor? Eu não sou da área, mas eu sou curioso, né? E eu vejo aí que o Brasil, comparando com outras nações, no final das contas aí, não vai ser tão ruim, né? Financeiramente falando, economicamente falando, né? O Brasil, como outras nações, está passando pela pandemia, por crises financeiras, mas não vai ser tão afetado assim. Mas voltando aqui ao assunto de José, nós vemos que José, ele acaba recebendo esse dom de Deus, de interpretar sonhos, né? E ali você conhece a história, e ele interpreta de que haveria 7 anos, né, de fartura, de bênçãos, de prosperidade, mas depois haveria 7 anos de crise econômica, consequentemente social, de fome, haveria uma grande fome. E ali Deus, usando tudo aquilo que ele já havia aprendido com os seus pais desde a infância. Eu acredito que Jacó, né, o pai de José, havia ensinado para todos os filhos, inclusive para José, ali aspectos relacionados a finanças, né? A como você economizar, como você administrar. Então isso é muito importante, desde a infância a gente passar para os nossos filhos, né?
ensiná-los a como economizar, a como investir, né? Porque isso é muito importante. E José, com esse conhecimento já familiar desde pequeno e agora com esse dom de Deus que Deus deu para ele, ele interpreta o sonho desse grande imperador, né, o faraó, e ele ali começa a seguir as orientações desse jovem que era um ex-prisioneiro, um ex-escravo. Olha que guinada, olha que transformação na vida de uma pessoa que pode acontecer, né? Uma transformação 360 aí. E aí a história continua e nós vemos que os conselhos que José dá para o faraó são conselhos assim de que é um baita administrador. E naquela época não existia ainda, né? O curso de administração de empresas, de economia, não existia uma FGV, né? Ainda não existia, né? É antiga, mas nem tanto. É antiga, mas nem tanto, né, professor? Mas José estava à frente do seu tempo. E eu entendo que ele estava à frente do seu tempo porque Deus estava com ele. É interessante isso que o pastor Kenny está falando, porque só para você entender, né? José chegou, imagina o faraó, era o equivalente ao presidente daquele lugar. Olha para um presidiário e fala assim, o que é que um presidiário pode me trazer de bom? De repente esse presidiário começa a interpretar os sonhos do faraó. E o faraó começou a sentir no seu coração que aquilo realmente fazia algum sentido. E aí ele passou para o ponto seguinte, falou assim, nós temos que encontrar alguém, orientou ao faraó, oriente alguém, né, institua alguém com capacidade para gerir um projeto inexistente. José trouxe uma startup para o Egito, uma startup de agronegócio, economia, finanças, gestão de recursos, tudo mais. Falou assim, plante a mais, organize esse plantio, eu já fazia isso na minha terra, mas você tem que fazer isso aqui, e separe 1/5, ou seja, 20% de tudo o que você adquirir, se possível adquira mais, estoque, já existe tecnologia para estocagem, né? Os silos que o Egito construiu para a época eram totalmente inovadores, por isso que eu brinco, né? José levou a ideia de uma startup para o único investidor que tinha dinheiro naquele momento, tinha não só dinheiro, mas recursos. E aí ele implementou essa startup, ou seja, transformou terras não cultiváveis em terras cultiváveis, aproveitou a região entre os dois rios, a Mesopotâmia, né, o Tigre e Eufrates, para canalizar, para trazer água, fez uma organização para que todas as terras fossem utilizadas em sequência e em 7 anos plantou, colheu, produziu e guardou. Se isso não é, professor Daniel Orri, uma estratégia de uma grande startup que deu certo, e detalhe, Daniel é você, tem um personagem Daniel, mas José fez isso em 7 anos, implementou um projeto, movimentou toda a nação, implementou esse projeto com sucesso. Ele tinha por volta de 20 anos quando foi preso, 10 anos passou encarcerado, tinha 30, 31 anos, mais 7 anos ele tinha então 38 anos quando tudo isso aconteceu, quando terminou, né, esse projeto todo. Agora, eu queria a sua opinião, e depois eu vou pedir a opinião do Marcelo Guedes, que nos assiste online, vai participar também. Como é que você vê essa estratégia dele, além de inovadora, né, para a época? Então, eu vejo isso não só lá atrás como hoje em dia. Os valores não mudam, né? Então os princípios são coisas imutáveis. E a tecnologia que você usa para atingir esses resultados, aí sim, a gente tem tecnologias que vão, evidentemente, avançando muito rápido. Então o princípio de você guardar para uma época mais complicada, mais difícil, esse sempre existiu. E com certeza José aprendeu de Jacó e ele procurou passar através do sonho das 7 vacas magras e 7 vacas gordas, né? Então o sonho era esse, tinham 7 vacas gordas que depois seriam comidas pelas 7 vacas magras. Então é assim, para quem não tem noção nenhuma de planejamento, economia, vai pensar o quê? Que é uma antropofagia, mas não é de homem, né? Então antropofagia é de homem. Então canibalismo ali, mas não é. Na prática era uma intuição, né? Foi uma mensagem passada por Deus para que aqueles princípios devessem ser aplicados. Ou seja, se você está tendo prosperidade, não gaste tudo. Eu tenho várias coisas anotadas aqui, mas eu falando de maneira mais, vamos dizer assim, estratégica. Então esse princípio de você, ao produzir, guardar uma parte do que você ganha para eventuais problemas, né? E a gente está vendo isso hoje em dia, né? Nessa pandemia, apesar de, claro, a gente está dando uma retomada, uma volta por cima, mas quantas pessoas que não tinham reservas suficientes tiveram problemas enormes. Então, quem tinha ao longo da vida constituído reservas
para passar por esse momento de maneira mais confortável, mais equilibrada, então se deu muito melhor, né, estar numa situação mais confortável, familiarmente, economicamente, do que quem desperdiçou tudo ou gastou de maneira desmesurada. Então, voltando, né, para José, então esse princípio que ele já tinha, ao receber esse sinal, que evidentemente não foi coisa da ciência, né, foi uma coisa da inspiração divina, então ele conectou as duas coisas e aí sim fez um planejamento maravilhoso, de longo prazo, né, 7 anos, para fazer com que o resultado então fosse incrível. Então, isso é uma startup, sim, vamos dizer assim, porque não era uma empresa já constituída. A gente fala muito de disrupção hoje em dia, né? Todo mundo fala disruptivo, mas a disrupção não é de hoje, sempre existiu com aquelas pessoas que quebravam o establishment, né? Saíam de um status quo que todo mundo sabia o que era, conhecia tal, e falavam, peraí, mas e se? Né? Então, o Uber, por exemplo, vamos lá, fazendo uma analogia. Então, todo mundo tomava táxi há algum tempo atrás, né? Agora, quais são os problemas, as dores que a gente enfrenta com o táxi? Então, o Uber veio resolver isso. Airbnb, tem uma série de outras iniciativas que eram startups pequenas, a gente chama de unicórnios, né? Essas empresas que viraram acima de 1 bilhão de valuation, né? De valor de mercado. Então, com certeza, José seria o primeiro unicórnio do mundo, porque ele pegou uma ideia que é, vamos nos proteger contra as oscilações de mercado, né? Mercados que estão em alta, mercados que estão em baixa. Então, quando estiver em alta, poupe, guarde, reserve, programe-se. Deus nos dá várias dicas disso ao longo das escrituras, eu tenho aqui algumas coisas, mas basicamente, esse primeiro conceito é, se você está ganhando dinheiro, não gaste tudo, né? Faça suas reservas, porque em algum momento pode ser que venha um tempo não tão fácil assim, e você, se estiver preparado, tiver ouvido, né, os ensinamentos, você vai estar numa situação mais confortável, mais tranquila. Tá? Então, basicamente, essa é a visão que eu tenho de José, como uma pessoa, e como você falou, José era muito básico, né? Assim, no sentido da escala social, não da escala do conhecimento, talvez, e até da conexão, porque se ele tinha uma conexão dessa com Deus, ele tinha a fonte de toda a sabedoria, né? Então, o faraó, que socialmente, politicamente, era o ser dominante ali naquele pedaço, ele falou assim, deixa eu ouvir, porque está fazendo sentido, está tocando meu coração. Então, foi aí que ele resolveu ouvir, graças a Deus, né? Ele podia ter desprezado solenemente. Aí, então, a poupança ali, que ele foi fazendo, gerou uma economia que permitiu com que durante 7 anos seguintes, toda aquela população tivesse o que comer, enfim, foi a história que foi retratada aí na Bíblia. Então, essa é a minha visão. Legal. E nós estamos falando aqui para você entender, se você chegou agora, professor Daniel Orri, ele é professor da pós-FGV aqui em São Paulo, são 12 cursos em nível de MBA, onde ele ensina princípios assim como esse que a gente está compartilhando aqui. Mas agora eu quero a opinião do meu amigo comentarista de economia, Marcelo Guedes. Doutor Marcelo, qual é a sua percepção dessa estratégia aparentemente inusitada que José trouxe lá no Egito? A Bíblia tem ensinamentos que podem ser aplicados hoje, doutor Marcelo? Bem, Rui e a todos que estão conosco, sem dúvida alguma, a Bíblia ela ensina muito bem claro para nós que tudo que é feito com propósito, tudo que a gente tem um ideal de vida, tudo que a gente quer deixar um legado, automaticamente as bênçãos vêm. Isso é inevitável. A gente, até fazendo uma analogia, Rui, no antes para o hoje, você vê a situação que estávamos vivendo exatamente há 1 ano atrás, que ainda não tínhamos vacina, ainda não tínhamos uma luz no final do túnel, em decorrência de como que essa pandemia seria tratada. Você vê que com esforços da ciência, das pessoas, dos recursos, do dinheiro, visando o quê? O propósito da continuidade da vida humana. A gente observa o quê? Hoje o cenário ele tem um cenário de previsibilidade. Aqui no Brasil chegamos hoje a 46% da população vacinada pelo menos com uma dose. A gente já vê que os números já vêm caindo drasticamente desse problema pandêmico que ainda estamos vivendo, mas a consequência disso tudo que eu quero dizer é que quando tem um propósito de vida, quando a gente tem um ideal, quando o propósito é a sobrevivência com um legado, automaticamente as coisas se encaixam, desde que a gente esteja pensando para o bem comum. A exemplo aqui
do que a gente vem observando. Os números em São Paulo vêm diminuindo muito. Aqui eu digo São Paulo, onde eu estou baseado, que eu vi as notícias aqui da cidade recentemente. Escolas já pensando em planejamento de voltar à aula presencial no segundo semestre, ou seja, a vida vai tomando o seu formato, ainda não como era no pré-pandemia, mas a gente vai começando a voltar numa normalidade. E, de repente, a gente fazendo uma analogia ainda, quando você comenta da história que foi comentada aqui pelo pastor Kenny e pelo professor Daniel, o José do Egito, esses 7 anos que foi vivido digamos, de dificuldade, pode ter sido a pandemia naquele momento, a pandemia das vacas magras, né, como foi dito aqui, e você vê que a inteligência voltada para o propósito da sobrevivência foi o que trouxe perenidade para aquele povo. E eu complemento dessa forma, Rui. Muito boa analogia, né? A pandemia das vacas magras que o Egito passou, e hoje nós estamos enfrentando uma realidade que ninguém esperava. Talvez, como disse o professor Daniel Orri, alguns guardaram alguma coisa, mas se existe um conhecimento de longa data e que pode ser aplicado, inclusive, só para você entender, o professor Daniel é o CEO da NXT ou NXT Advisors. O que faz a NXT Advisors? Orientação econômica e financeira. É uma empresa que trabalha com isso. Ele já tem uma longa jornada. Ele é engenheiro formado pela Poli, tem pós-graduações aí em áreas que o capacitam, o habilitam, para hoje colocar o dedo, como eu costumo brincar, viu, professor Daniel, para meter o pitaco na vida dos outros e falar assim, faz isso aqui que vai dar certo, né? E reconhecidamente esse cenário é um cenário em que as pessoas tiveram que fazer algo fora da caixinha. Você tem que pensar fora da caixinha. E uma coisa que é importante a gente comentar, o faraó, ele chamou todos os que ele tinha, né, em alto escalão, para perguntar, escuta, esse sonho significa o quê? Primeiro, ninguém sabia, e provavelmente se alguém conseguisse, talvez não tivesse a solução, porque estava todo mundo fazendo mais do mesmo. O quão importante a gente estar preparado para uma situação onde seja nos exigido fazer algo além daquilo que a gente faz. Quantos de nós, de fato, estão preparados para fazer um pouco além, né? Eu quero falar aqui do pessoal que está acompanhando a gente pelo site. O Gui Leite Júnior disse o seguinte: professor Daniel, de onde vem essa força do Brasil para uma recuperação tão inesperada de nossa economia nesse momento? Mas ele vai responder essa pergunta, sabe quando? Daqui a pouquinho. Vamos para o intervalo comercial e daqui a pouco o professor Daniel explica e a gente continua no nosso bate-papo de hoje. O bate-papo está muito bom. A gente volta daqui a pouquinho. Até já. E já estamos de volta com o Pensar em Foco, que de quartas-feiras traz para você esse tema interessantíssimo: economia, finanças e investimentos. Hoje, com as presenças aqui do pastor Kenny Marques, com o professor da pós-FGV Daniel Orri e online com a gente também o Dr. Marcelo Guedes, especialista e comentarista de economia. Só lembrando a vocês o seguinte: essas personalidades que estão aqui estarão recorrentemente conosco, tá? Então, se você quiser participar agora pelo chat ou em algum momento durante a semana, mande aí as suas questões, observações e nós vamos responder. Eu vou dar só aqui alguns boa noites, alguns olás para as pessoas que estão aqui com a gente. Começando aqui pela Lúcia Félix. Boa noite, Lúcia, para você também. Dulcineia Cerchiari, Jonásio Avelar. Vamos ver quem mais aqui, tem bastante gente, viu? A Line Soluções Financeiras, boa noite a você, é cliente do professor Daniel. Ao November Can, deve ser algum amigo seu também. Ao Alejandro Santos, nosso colega aqui. O próprio professor Daniel já respondeu. Dark Demur, Lila Maria Nassif Garcia, tem bastante gente aqui. Roma Glogovski, deve ser assim. Super interessante a analogia financeira da primeira startup. Obrigado, Roma. Fique com a gente. Não acabou, vai ter muita coisa boa no programa de hoje aqui, tá certo? E a Maria Fernanda, boa noite a todos vocês. E voltamos. Na saída do bloco anterior, o Gui Leite Júnior fez uma
levantou uma questão interessante para o professor Daniel, né? De onde vem esta força do Brasil para uma recuperação tão inesperada da nossa economia nesse momento? Professor Daniel, a pergunta exige uma resposta. Então, eu vou usar aqui, em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte, tem uma parte aqui, provérbios, né? Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, Amém. mas o tolo devora tudo que pode, Provérbios 21, 20, né? Então, o que basicamente está se falando aqui? De que o sábio, a pessoa que adquiriu sabedoria, seja por conhecimento na escola ou por convivência, enfim, ele tem essa postura conservadora no sentido de se preparar para um futuro que não é tão propício assim. E o brasileiro é um povo sofrido, né? Talvez não tanto quanto um europeu que passou pela guerra, a gente nunca teve guerra, graças a Deus. Mas ele aprendeu, de certa maneira, a poupar. E não é todo mundo, evidente, mas o Brasil, na minha opinião, ele está tendo essa postura guerreira, como sempre teve. O povo brasileiro é muito guerreiro, muito solidário em várias questões. Então, eu acho que isso faz com que, no final das contas, a gente tenha um poder, uma energia concentrada de superação de obstáculos. Já tivemos muitos, né? Não obstáculos como o terremoto e outros países tiveram esse tipo de coisa, mas obstáculos sociais aqui que a gente enfrenta todo dia, violência. Então, a minha opinião é o seguinte, o povo brasileiro, por mais que tenha sofrido, está inspirado e está com uma vontade, né, de superar isso. Essa é a minha visão. E é por isso que, então, eu vejo que a gente tem um potencial violento, sem dúvida, aliado a tudo que Deus nos deu. Esse país é maravilhoso, né? Já se falava há muito tempo, aqui plantando tudo dá. Tem muitos países aí que lutam com dificuldades incríveis. A gente tem um potencial incrível de superar essas crises. Essa combinação de fatores, para mim, é que possibilita isso. Eu vou aproveitar, viu, meu amigo professor Daniel Urri, você falou em superar obstáculos, né? Já ouviu falar desse livro aqui, não? Eu vi ele. Você superando obstáculos quando o comportamento faz a diferença. O autor do livro é nosso amigo mentor Nonato Cavalcante. Se você ainda não adquiriu, na descrição do vídeo do programa de hoje vai estar um link com um desconto de 50% desse livro. O pessoal fala, você vai fazer jabá agora? Coisa boa, a gente tem que avisar. E você não vai comprar essa versão aqui, que é a versão em hard copy. Vai comprar essa aqui, ó, tá no meu Kindle. É a versão em PDF, por isso que o desconto está aqui, ó, que legal. Quer aproveitar? Na descrição desse vídeo vai estar o link para você adquirir o seu com 50%. Só tem um detalhe, como toda a economia funciona, vai acabar. Então, escassez. Já acaba essa promoção. Não perca a oportunidade de adquirir os seus exemplares, tá bom? Manda um abraço aí ao nosso amigo mentor Nonato Cavalcante. E a gente começa esse segundo bloco muito bem explicada a sua colocação, respondendo aí a pergunta do nosso seguidor internauta. Agora eu gostaria de saber o seguinte, Pastor Kenny, nos dias atuais, Deus ainda se mostra de alguma maneira, por exemplo, na administração, na orientação de recursos, de pessoas, recursos financeiros, inclusive, assim como terras, empresas, ideias, novas tecnologias. Você sente isso no seu trabalho pastoral? Sim, com certeza, Rui. É que Deus, ele é uma pessoa muito educada. Então, ele nunca invade a nossa vida, né? Mas ele convida, ele nos chama, pedindo permissão para fazer parte da nossa vida. Olha que coisa interessante, né? Deus é o nosso Criador, mas ele nos dá liberdade de escolha. E Deus ainda hoje, ele quer fazer parte, sim, dos nossos talentos, das nossas riquezas. Aqui nós estamos abordando esse tema, dinheiro, finanças, mas nós temos outros talentos, outras riquezas, né? Eu gosto de falar muito sobre o tempo. O que é o tempo, né? Hoje. E nós precisamos de orientações de uma pessoa muito sábia para podermos administrar de maneira correta o tempo, os talentos, os recursos financeiros. E aqui eu quero abrir um parênteses bem rapidinho, né? Porque eu, como pastor, eu tenho que sempre estar recordando, relembrando, né? Nós vimos aqui, foi muito bem comentado pelo professor, pelo apresentador, a estratégia que José ele utilizou, né? Ele ali, estratégias administrativas, literalmente falando. Mas, pastor, a Bíblia não fala também de dízimo, né? Sim, a Bíblia fala de dízimo. E, infelizmente, no meio religioso, há uma distorção aí, né? Infelizmente, algumas pessoas distorcem o que Deus diz, o que Deus orienta, né? O dízimo, ele nada mais é do que a 10ª parte, né? Então, ali, por exemplo, né? Você tem 10 e aí você vai tirar 1 para devolver a Deus, porque tudo já pertence a Deus. E por que Deus faz isso, né? Eu entendo assim que é uma maneira também de evitar o egoísmo, né? Evita o egoísmo,
É uma maneira de a gente demonstrar gratidão a Deus, reconhecimento de que Ele é o nosso Criador e mantenedor. E também o dízimo ele serve para ser aplicado no avanço da obra de Deus, né? Em projetos sociais, em auxílio às pessoas, nos mais variados departamentos que possam existir em uma igreja, em uma instituição. Mas nós devemos sempre lembrar disso, tá? Não é 20%, não é 30%, 50%. Deus fala que é 10%, né? Então, nunca se esqueça disso. Quando você for em algum lugar, as pessoas falam assim, não, é tudo que Deus está pedindo para você. Não é bem assim, não. Porque como já foi muito bem explicado aqui, né? Nós temos que aprender a administrar os nossos recursos, guardar, né? Não gastar tudo, investir tudo, porque não é isso que Deus orienta. É verdade. Agora, professor Daniel Orri, eu gostaria, assim, de uma análise sua, talvez fazendo um paralelismo da economia atual, né? Será que a gente pode evitar que o mundo passe por uma escassez? Né? A escassez de inteligência já existe, porque parece que está escasso gente que pensa, né? Que bom que tem gente que pensa fora da caixinha, mas essa escassez, ela pode nos ajudar, pode nos atrapalhar? Será que esse aproveitamento dos recursos já existentes, bem lembrado pelo pastor Kenny, o tempo como um dos principais recursos, conhecimento, talento, o próprio dinheiro, os recursos principais que as pessoas têm, poderia transformar ou poderão transformar a vida das pessoas, incluindo a nossa mesma, essa melhor gestão da economia? Eu tenho um pensamento bastante prático sobre isso, que é assim, nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus, né? Sim. E o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então, sinceramente, eu não acredito em escassez, em abundância, mas sim em como é que se tratam as coisas, é uma questão de gestão. Ou seja, é claro que o universo é infinito, o planeta Terra é finito, né? Mas acabamos de ter dois amigos, né, viajando lá para fora, Richard Branson, né, e o Jeff Bezos. Então eles já estão passeando. Então imagina o potencial que a gente tem de explorar a galáxia, né, o universo inteiro. Então, apesar de a Terra ter um número limitado, né, de, vamos dizer assim, de recursos, e aí a gente está falando sempre tempo, inteligência, dinheiro, energia elétrica, são recursos finitos no planeta Terra. Mas, de verdade, quando a gente pensa na possibilidade de expansão, não tem limite. Então, a minha visão é de que a gente tem que, claro, respeitar o planeta Terra. Então, essa onda ESG aí que todo mundo está falando hoje em dia, né? Que é meio ambiente, social e governança, né? Quer dizer assim, para a gente ter... É a aplicação de princípios, de conceitos de preservação do nosso planeta, que nos foi dado como presente, né? Mas para a gente cuidar-se bem, assim como o nosso corpo. Então, nessas condições, a escassez é uma administração que a gente vai fazer com um ponto de vista de abundância. Ou seja, há escassez de algumas coisas num volume mais reduzido, mas quando a gente passa a pensar em abundância, e aí sim, só queria fazer uma conexão que eu acho muito importante, o dízimo. Quando a gente abre mão de uma parte do que a gente tem, a gente está automaticamente assumindo de que aquilo não nos faz falta, de que Deus provê. Então, se a gente está abrindo mão daquilo para ser compartilhado, para ser multiplicado, né? Tem várias também passagens aí, então a gente tem certeza absoluta de que isso vai retornar para a gente. Minha esposa, inclusive, tem uma coisa muito interessante. Ela fala, quanto mais eu dou, ela doa muitas coisas, mais ela recebe. E é uma lei divina, uma lei dourada, né, que a gente fala, Golden Law. Então, todos vocês, eu quero fazer um convite. Doem, compartilhem tempo, energia, atenção, dinheiro, né? E essa comunhão vamos dizer, de atitudes positivas em prol de uma abundância maior vai trazer abundância para todo mundo. Essa é a minha mensagem com relação a isso. A mente de escassez já acabou. Então, já houve uma época, né, em tempos mais antigos, onde se falava muito de escassez e tal. E não é que ela não exista. Ela existe, se você tiver uma visão muito pequena. Eu não vou falar sobre Bitcoin e cryptocurrencies, né? Porque é uma Vai ter um dia que nós vamos falar sobre isso. Vamos falar, em vamos breve. marcar uma próxima. Já estamos agendando para falar sobre isso, até porque é um tema mais do que na atualidade. Nossa. Que a gente precisa falar. Essa pauta já está listada. E para terminar, então acho que assim, tem muita gente que não entende como é que pode acontecer isso. Pessoal, há uma expansão, né? Então é um salto quântico, eu vou dizer, de uma realidade, vamos dizer assim, onde você tem o padrão ouro antigamente, né? Onde você trocava dinheiro por ouro, tinha uma equivalência imediata, padrão dólar, e aí talvez, não quero profetizar aqui, né? Eu sou o Daniel, mas não sou... Então, num tempo futuro, pode ser que as coisas se expandam muito, então a gente tenha assim, uma eliminação desse sentimento de escassez. É o que eu espero e rezo para isso.
Legal, e agora vamos à participação do nosso amigo, analista de economia e de investimentos, doutor Marcelo Guedes, que está online conosco. Aliás, Marcelo, onde é que você está passando as suas férias com sua esposa, com seus filhos aí, meu amigo? Fala pra gente um pouquinho das suas férias aí, que a gente literalmente está incomodando o Marcelo, mas é um grande amigo e é no bom sentido que eu falo isso, é um bom incômodo, né, Marcelo? Mais uma vez, agradeço por você estar aqui com a gente. Seus comentários são sempre muito pertinentes e eu gosto bastante do seu ponto de vista. Muito obrigado. Nesse momento, eu estou aqui em São Paulo, de volta. Estivemos pelo interior do estado de São Paulo até o início dessa semana e por compromissos profissionais aqui eu tive que retornar e amanhã a gente retorna o nosso passeio. Eu devo estar a caminho de Ribeirão Preto. Então, estou aproveitando aqui com a turminha, as férias escolares. E está bem gostoso e novamente falo para você que é um prazer estar diante de amigos, da sua presença, do professor Daniel, do pastor Kenny e de todos que estão nos acompanhando nesse momento. Legal, e se você que está nos assistindo quiser interagir conosco, entre agora no canal do YouTube da Escola do Pensar. É o primeiro que aparece. Você escrever Escola do Pensar, é o primeiro canal, você pode entrar e assistir. Eu já te recomendo você se inscrever, assim como eu fiz, como os amigos normalmente fazem. Inscreva-se nesse canal, acione o sininho, já deixa o seu joinha lá para o conteúdo do nosso programa, e aí você vai participar no chat aqui com a gente. Daqui a pouco eu vou ler mais algumas participações, mas eu quero te perguntar, doutor Marcelo, nesse momento, né, como bem colocou aqui o professor Daniel, momento pós-moderno, será que essas frentes de investimentos, de inovações, fazem algum sentido? Existe algum paralelismo com algum conhecimento bíblico, por exemplo, que você tenha nos seus trabalhos aí como consultor financeiro, como comentarista de economia? Como é que você vê essa colocação? Bem, eu vejo o ser humano, ele vai sempre estar se adaptando, ele está buscando novos recursos, ele está buscando derivativos, ele está evoluindo. Nós temos, o ser humano tem como base uma ambição muito grande. E eu queria usar até um exemplo aqui, uma leitura e o acompanhamento que eu gosto muito quando a gente fala de Salomão, na Bíblia. O que Salomão pediu para Deus quando muito jovem, teve a oportunidade de reinar, de imperar, de estar no poder? Ele pediu sabedoria. E dentre da sabedoria, Deus permitiu, abençoou que Salomão fosse uma das pessoas mais inteligentes do mundo e fizesse um grande governo, um grande legado naquele seu momento em que ele viveu. E o que eu trago para os momentos atuais hoje é que nós precisamos de ter o quê? Fé, a nossa sabedoria, a nossa crença que nós estaremos sempre observando e dentro de uma boa observação nós teremos a oportunidade de mapear aquilo que deve ser feito e tocar a vida em diante. Então, o ser humano ele sempre vai estar buscando evolução, como o professor disse aqui, 2 colegas aí foram fazer uma viagem espacial, e o ser humano é isso, o ser humano ele vai se descobrir, ele vai se superar, ele vai buscar, vai vir moedas digitais, virão outros tipos de negociação, outros tipos de trade, mas a questão é a seguinte: a partir do momento que o propósito ele está em pró da vida, do crescimento, da perenidade, o que ter que ser útil, ele vai perdurar, ele vai continuar entre nós. Aquilo que não é, está demais, ele acaba saindo, ele acaba sumindo, ele acaba deixando de existir. E é o aprendizado que eu vejo disso tudo, Rui, e todos que nos acompanham. Aquilo que deve continuar e vai ser essência, como tantas coisas que a gente vive nos dias de hoje, que são seculares. E aí quantas outras coisas vieram para tentar ser uma moda e tentar ser alguma coisa diversificada, ele passou um determinado período, a fase dele acabou e ele foi extinto. Então eu acredito nisso. A partir do momento que a gente tem um propósito, fé, e agimos com sabedoria, que essa sabedoria tenha como impacto uma geração de valores para todos os que fazem parte dessa engrenagem, eu tenho certeza
que as bênçãos, os caminhos estarão sendo abertos, mesmo daquele momento que a gente não sabe sequer a resposta. Mas eu tenho certeza que um dia após o outro, um passo de cada vez, de uma forma correta, vivendo um dia de cada vez, fazendo as coisas corretas, adequadas, enfim, dentro desses critérios que nós sabemos muito bem, que é isso que será feito, ou isso que virá o resultado da diferença, eu não tenho dúvida nenhuma que daí é o que a gente segue. Rui. Marcelo Guedes, ele é comentarista de economia de grandes emissoras, incluindo agora do nosso programa, semanalmente às quartas-feiras, vamos falar sobre economia, finanças e investimentos. Então a ideia é o que é? Nós fazemos uma resenha do que de melhor na semana aconteceu, os fatos mais relevantes, os assuntos, os temas mais importantes que nos afetam, a você, a mim, a todos nós. E nós vamos fazer aqui esse bate-papo, sempre trazendo a palavra de Deus para ilustrar e para elucidar, que nós não estamos aqui por acaso, nós não estamos aqui cumprindo uma missão ao léu, nós estamos aqui por um propósito de vida. Por isso até o nome do nosso programa, Pensar em Foco. E o Pensar em Foco de hoje, quarta-feira, é sobre economia. Eu quero mandar um beijo e um abraço carinhoso para as pessoas que estão participando aqui no chat, para Lila Maria Nassif Garcia, obrigado pelo carinho da sua audiência e participação conosco, a Maria Fernanda, a Débora Leandro de Ângelo Marques, o November Can, eu já te mandei um abraço, mando mais um. A Eliana Pinozzi, obrigado Eliana, boa noite para você também. Enfim, as pessoas que estão entrando aqui no nosso site, ao professor Nonato Cavalcante, ele também está aqui assistindo a nossa programação, nos agradecendo aqui pela iniciativa da Escola do Pensar em proporcionar esse programa com orientações tão próprias para o momento. Abraço a você, meu amigo professor Nonato Cavalcante. Estou lendo seu livro, hein? Em breve você volta, segunda-feira, você vai estar de novo aqui com a gente, na próxima segunda, para continuar falando aí sobre os temas que a gente gosta de tratar com você. Mas hoje o assunto é economia, finanças e investimentos. O pastor Kenny, num dos blocos anteriores, ele falou uma coisa muito importante. Gestão de recursos. Gerir recursos, corroborado pelo professor e CEO da NXT, professor da FGV, Daniel Orri. Hoje nós estamos em um momento crítico. Nossa amiga e nosso amigo que nos assiste estão pensando o que fazer. O que fazer nesse momento crítico? Eu não quero que você tire um coelhinho da cartola, meu amigo Daniel. A gente conversa muito fazendo as nossas pautas aqui, temos uma boa amizade e eu respeito muito a tua linha de pensamento. Poupar, investir, organizar, gerir recursos. Mas para a nossa amiga, para o nosso amigo que está nos assistindo agora, o que você poderia... É claro que você vai estar várias vezes conosco aqui, mas hoje, nesse momento, talvez até para passar um alento, né? Aquela palavra de ânimo, o que você poderia orientar? Olha, eu quero responder isso e conectar com mais duas coisas. A Alejandro perguntou quem está devendo muito, né? E o November Can falou, e as pessoas que entraram no mercado de trabalho atualmente, alguma dica ou recomendação? Então vamos juntar isso num pacote e basicamente, em primeiro lugar, se você está devendo é porque você se desequilibrou financeiramente. Então, a princípio, a gente tem muitas coisas aqui falando sobre um orçamento equilibrado, não cabe você dever, não é adequado você entrar em dívidas. Então, são hábitos que você deve cultivar. Então, tem várias passagens também que falam, se você não tem recurso para fazer alguma coisa, né, a não ser para aquela pessoa que já tem um espírito empreendedor tal, e tem outra categoria de, vamos dizer assim, planejamento e ação. Mas, basicamente, dentro do teu orçamento, que você tem que saber qual que é, você deve planejar as receitas e as despesas. Se você subitamente tem uma queda de receitas, como aconteceu com muitas pessoas, né, então as despesas você deve trabalhar para que elas se reduzam. Então é realmente cortar gastos inúteis ou supérfluos. Primeira coisa. E é difícil cair padrão, eu sei disso, pessoal. Eu já tive situações onde eu tive que cortar, né, as minhas despesas e é muito difícil. Então, primeiro, bons hábitos, ou seja, sempre procurar ser parcimonioso, não gastar além da conta, né, porque daí fica mais fácil você reduzir as suas contas, enfim, fazer uma gestão mais adequada. Primeira coisa. Segunda coisa, o hábito de investir e ter uma poupança só vai acontecer quando sobrar dinheiro. Você não consegue investir se você não tem dinheiro sobrando. Então, reduza o seu orçamento à base dos seus gastos, faça as coisas que são realmente necessárias. É claro que você pode ter gastos com prazer, viagens, lazer, etc. e tal. A gente não está aqui para sofrer. Nós viemos para desfrutar, mas com equilíbrio.
Então, ninguém deve fazer gastos que estejam fora, né, do seu padrão. E aí, em segundo lugar, com parte desses recursos poupados, você vai investir de maneira sábia. E aí, rapidamente, falar uma coisa que eu realmente quero voltar aqui para falar sobre isso. Ter um portfólio, não adianta, por exemplo, fazer um investimento em apenas uma coisa. Fazer uma gestão de recursos significa, por exemplo, então a gente falou agora sobre o Brasil e o resto do mundo, né? Então, cada país teve uma resposta diferente para as suas dificuldades. Quando você diversifica, não coloca todos os ovos na mesma cesta, né? Esse é um outro jeito de falar, então você fica mais imune. A gente chegou a fazer algumas lives até sobre imunização da carteira de investimento. Legal. Então, eu estou indo um pouco mais longe, mas só para dar um panorama para vocês. Primeiro passo, cuidem dos seus recursos, não gastem desnecessariamente, poupem e invistam esse dinheiro, porque Warren Buffett, né, um dos homens mais ricos do mundo, ele fala isso, que se você deixar o dinheiro ir trabalhando, isso não é usura, isso não é nada de errado, né? Mas investindo em coisas corretas, isso vai te levar à situação como ele hoje em dia. Ele vive na mesma casa há 50 anos. Ele não comprou carros extravagantes, ele poderia, né? Mas ele é uma pessoa de hábitos simples e acumulou uma fortuna absurda, onde ele doou 41 milhões de dólares para a sua fundação e fazer obras sociais. Então, pessoal, vamos olhar o valor dessa pessoa para o mundo? Então, ele não está preocupado só em ganhar dinheiro para usufruir. Ele usufrui uma vida simples, é o que faz bem para ele, gosta de trabalhar, outra coisa maravilhosa, a gente tem que agradecer nosso trabalho, né? E, finalmente, sobrou dinheiro para ele poder ajudar outras pessoas. Então, merece os meus e os aplausos de todo mundo, né? Então, para todo mundo que não é Warren Buffett ainda, poupe e invista, e daí você vai ter uma vida muito mais tranquila. E você vai voltar aqui, professor Daniel Ri, nas próximas quartas-feiras. Professor Daniel Ri estará conosco. Então, se você tiver alguma questão, quiser tratar de algum assunto, mande a sua pergunta, mande a sua participação. Obrigado, nós já vamos voltar para despedir de você. Temos ainda alguns minutos, quero as suas considerações finais. Aí, meu amigo doutor Marcelo Guedes, que prazer te receber. O prazer é todo meu estar com vocês, um debate bastante enriquecedor, e reforçando aqui as palavras do professor Daniel, a gente trabalhar, a gente cuidar da nossa geração de riqueza com sabedoria, ter uma vida com princípios, a gente saber sermos responsáveis, econômicos e respeitar os recursos que nós temos, que são medidas que lá atrás sempre funcionaram. O presente mostrou para nós que fez a diferença quem esteve à frente desse tipo de preocupação, e o futuro certamente vai continuar também demonstrando isso. Aquele que respeita o seu orçamento, respeita o seu futuro. Exemplo dos jogadores de futebol aí, quantos jogadores de futebol que a gente viu, aquele início de carreira, em pico da carreira, ele está ganhando muito dinheiro, se ele não se preocupou naquela acumulação saudável, pensando no futuro dele, pensando no plano B, pensando na aposentadoria dele, o que acontece com esse jogador de futebol? Porque ele tem uma vida útil. Então, lembrando que nós tenhamos muita vida, muita longevidade pela frente, mas chegará um momento que a força útil de trabalho de todo mundo, ela entra em declínio, e nós teremos a nossa sobrevivência dentro daquilo que a gente construiu, da que a gente acumulou, que a gente constituiu, para que continuemos tendo uma vida de respeito. Então, essas dicas que aqui que conversamos, são muito enriquecedoras e são a base para que a gente tenha uma vida de felicidade, uma vida de desfrute, que a gente possa desfrutar as coisas aqui também desse mundo, mas ao mesmo tempo, Rui, respeitando, cumprindo os mandamentos de Deus, cumprindo os 10% que aqui a gente comentou, aquela pessoa que dá, ele tem para doar, e com certeza ele abre espaço para receber. E essa foi uma mensagem de uma das grandes coisas que conversamos aqui, que mais me marcou nessa noite. Então eu agradeço muito a você, Rui, o convite, agradeço muito ao pastor Kenny, agradeço muito ao professor Daniel, por estarmos juntos aqui
nesse debate muito enriquecedor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Semana que vem você estará conosco novamente, online se você preferir, aqui no estúdio se você puder. É sempre uma alegria te receber, meu amigo Marcelo Guedes, comentarista de economia, e dizendo a você o seguinte, que Deus, ele separou, né, orientou que 10% fosse dele. No aprendizado da vida de José, 20% de investimento. Está aqui um grande professor que trabalha com isso, que ganha dinheiro, inclusive orientando grandes empresas e empresários. Então pensa comigo, você tem 100%, 10% é de Deus. 20% você poupa, economiza, investe, faz seu portfólio. Semana que vem e as próximas semanas o professor Daniel estará aqui com a gente. E os outros 70%, olha que legal, sobra bastante, pastor Kenny e professor Daniel e Marcelo, para a gente trabalhar. Agora, pastor Kenny, suas considerações finais, o que a gente pode tirar desse exemplo, dessa história de vida e de tudo que a gente ouviu aqui hoje? Em um minuto, o que a gente poderia fazer? Eu quero agradecer ao doutor Daniel, ao professor... fugiu o nome dele agora. Marcelo, uma honra estar aqui com vocês, muito obrigado. Uma dica aqui bíblica, né, para você que está aí talvez endividado, preocupado, a luz no fim do túnel. No Salmo 37, Davi diz assim, ó, fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, se você confiar em Deus e seguir as orientações que foram explanadas aqui, com certeza você vai sair vitorioso e vitoriosa. Maravilha. Espero que você tenha gostado. Eu quero aproveitar e dizer para você o seguinte, o nosso conteúdo está na Rede Nova TV. Você pode baixar o aplicativo na sua loja de aplicativos, é o Soul TV. E você pode acompanhar, é claro, como nós falamos durante toda a programação, na Escola do Pensar. Amanhã é um dia especial, quinta-feira, nós temos uma programação bastante interessante. Já convido você, minha amiga e meu amigo, a participar. Nós vamos falar sobre direito e liberdade. Estará conosco aqui a doutora Samantha Alciati, diretamente de Portugal, teremos um amigo à surpresa e na sexta-feira, uma sexta-feira especial. Fique em paz, até a próxima. Esse aqui foi mais um Pensar em Foco. Um abraço.